Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 1, nossa primeira aula. Olha só, gente, o objeto de conhecimento, distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. O detalhamento da aula 1, movimentos migratórios espontâneos e forçados. Os grandes conflitos mundiais do século 20 e 21, a migração dos europeus para a América durante os processos de colonização e dos africanos para a América, processos de escravidão. Também iremos estudar sobre a migração forçada durante a Segunda Guerra Mundial, a saída dos europeus para a América, fatores físico-naturais, como mudanças climáticas e catástrofes naturais. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Então, gente, nós estudaremos sobre população, movimento de pessoas. Porque nós, seres humanos, não paramos, estamos em constante movimento. E a população mundial, com o decorrer dos anos, começou a se locomover muito mais, principalmente nos dias atuais. Então, nós iremos estudar, principalmente, como é que ocorre esse processo de locomoção, de movimentação. Mas antes disso, nós temos que entender como é que vai estar esse processo de distribuição da população mundial. Porque o nosso planeta, gente, ele é composto por continentes, certo? Temos o continente americano, temos o continente africano, o asiático, o europeu, a Oceania, tá? Além da Antártida. E isso vai refletir na quantidade de pessoas que vão estar nesses lugares. Então, nós iremos estudar também sobre essa distribuição para poder nós entendermos esse fluxo de pessoas, o fluxo migratório que foi ocorrendo com o passar dos anos, tá certo, gente? Agora, a população mundial. Quais são as principais características aí da população mundial? Gente, a população mundial atualmente vai ser composta aí por 8 bilhões de pessoas. Vocês estão vendo aí, o mapa mundi, onde mostra os continentes e nesses continentes nós estamos vendo o quê? Pessoas, tá? Mas nós iremos estudar que a distribuição sobre a superfície, terrestre não vai estar o quê? Homogênea. Professora, homogênea, sim, a distribuição ela não vai ser igual, gente. Vão existir continentes que vai ter uma maior quantidade de habitantes e outras que a quantidade vai ser bem menor. Através da imagem, vocês observam que parece que está bem distribuído, mas não, nós iremos estudar também que os fluxos migratórios acabam influenciando bastante essa distribuição que é feita aí de forma desigual, e alguns fatores que vão surgir para isso ocorrer. Por exemplo, na Oceania, nós podemos ver uma quantidade aí de aproximadamente 37,1 milhões de habitantes em todo o continente. Mas após a Oceania, que vai ser o continente que tem a menor quantidade de habitantes, vamos ter o continente europeu, com em torno aí de 749,6 milhões de habitantes, tá? Seguido de quem? Do continente americano, onde o continente americano aí vai ter 934,3 milhões de habitantes. E também o continente africano, que já vai ter uma quantidade maior do que o continente americano, do que o europeu e a Oceania. No caso aí, 1,031 milhão de habitantes. E, por fim, o continente asiático, gente. O continente asiático, a quantidade de habitantes que se tem é bem maior, com 4,1 bilhões de habitantes, que também nós iremos observar aí esta distribuição. Então, olha só, essa distribuição
da população mundial por continente, a gente pode observar aí que a maior quantidade vai estar onde? No continente asiático, né? Então, olha só, através deste gráfico, nós podemos analisar melhor a quantidade de habitantes que se tem no continente asiático, tá? E isso vai ser mais da metade da população mundial, com 60,14%. Então, o continente asiático vai ser o continente onde vai ter a maior quantidade de habitantes. Olha só, seguido da África, né? Com 1 bilhão, né? 1 bilhão de habitantes, tendo aí em torno de 14,89%, né? Seguido do continente americano, com 934 milhões de habitantes, somente 13,5%, né? Se a gente for observar, 60% da Ásia já cai muito aqui para a África, 14,89%, e a América, 13,5%, seguido da Europa, né, com 749 milhões de habitantes, com 10,69%, e a Oceania somente 0,53% em relação à quantidade total da população mundial, gente. Então, aí realmente a gente observa essa distribuição entre os continentes. Mas, em relação aos países, como é que vai estar essa distribuição? Quais serão os países mais populosos do planeta? Então, olha só, gente, nós iremos também observar quais serão esses 10 países mais populosos do planeta. E o Brasil vai estar aí neste meio. Mas, em décimos, nós teremos o México, né? Seguido da Rússia, e vai estar em nono. Em oitavo, vamos ter o Bangladesh, seguido do Brasil, né? A Nigéria, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, a China e a Índia, que vai ter, gente, a maior quantidade de habitantes atualmente. Pode ser que ano que vem já possa ocorrer aí algumas mudanças. No decorrer dos anos isso pode ocorrer, né? Porque pode existir nascimentos em outros países com uma maior quantidade e em outros pode ter essa diminuição, tá bom? Então, os 10 países mais populosos do mundo, o primeiro atualmente é a Índia, né? Com 1,428 bilhão de habitantes. Seguido da China. Gente, a Índia ultrapassou a China em quantidade de habitantes. Então, a China vai ter 1,425 bilhão de habitantes. Em terceiro, os Estados Unidos. Quarto, a Indonésia. Em quinto, Paquistão. Sexto, Nigéria. E o Brasil vai estar em sétimo, né? Então, isso pode mudar? Pode, né? Do decorrer dos anos que vai ocorrendo em determinados países, isso pode ocorrer essas mudanças, tá bom, gente? Seguido do Brasil, aí temos Bangladesh, Rússia e o México. Mas, assim como a gente está analisando agora, né? 2 países asiáticos, a Índia e a China, que somando, né? Somente 2, vocês podem imaginar, gente, somente 2 países, se somar aí, é quase 3 bilhões de habitantes, de 8 que a gente tem distribuído aí entre todos esses países. Então é muito indiano, é muito chinês aí que acaba tendo essa grande quantidade, que acaba marcando muito nessa quantidade aí no continente asiático, tá? Porém, nesses 2 países, na verdade, nesses 10 países, com essa grande quantidade de habitantes que se tem, vai existir vazios demográficos, tá? Existem áreas em que a quantidade de habitantes é pequena, que realmente acaba tendo aí vazios de pessoas, tá? Então, quais serão essas áreas? Olha só, vamos ter esses grandes vazios demográficos, tá? Vazios humanos, principalmente nas áreas polares, que vocês podem observar aí no mapa, né? Que vai ser
essa área que está em laranja, que são as regiões polares e subpolares, porque muito frio, gente. As pessoas, elas acabam saindo dessas áreas onde um fator natural vai estar influenciando, assim como as áreas desérticas, né? Desertos quentes, tá? Por exemplo, aí nessa área que pega um pouquinho de amarelo, nessas áreas desérticas, a quantidade de habitantes também é bem pequena. Então, acaba surgindo também grandes vazios humanos. Florestas equatoriais, que a gente pode observar no mapa, né, que vai estar em laranja, vermelho. As florestas equatoriais também vai ter o quê? Esses grandes vazios demográficos, já pega aí a nossa região, né, além de outros lugares aí no continente africano, asiático. E as cordilheiras, né, com as montanhas, também são áreas em que ocorrem esses grandes vazios demográficos, tá? Então, a gente realmente observa que tudo isso acaba também influenciando essa distribuição que acaba sendo desigual aí no nosso planeta. Mas, além de nós estudarmos, né, analisarmos aí essa quantidade de habitantes, gente, nós também iremos estudar que tudo isso é influenciado, né, através dessa locomoção de pessoas. Existem pessoas que acabam saindo do seu local de origem e indo para outros. Então, é a partir desse momento que acabam surgindo diferentes tipos de migrações. E as migrações, gente, elas adotam diferentes classificações e vai estar de acordo com o quê? Com espaços que estão ali, né, envolvendo a duração desses movimentos e também a vontade, né, das pessoas, dos migrantes aí e a sua relação com a lei, né? Pode ser que pessoas ali também estejam envolvidas em relação à parte em que acaba sendo expulsa daquela área. Então, tudo isso vai ser esse processo colocando os diferentes tipos de migrações, né? Quais são esses tipos de migrações? Olha só, gente, nós vamos observar que esses tipos de migrações vai estar relacionado ao espaço, né? O espaço vai ter influências externas e internas, quanto à duração, que pode ser uma migração definitiva, as pessoas elas acabam indo para outros lugares de forma definitiva ou temporária, depois volta para o seu lugar de origem, né? Quanto à tomada de decisão ali da pessoa, eu vou porque eu quero, de forma voluntária, porém, também vai existir o quê? A de forma forçada, infelizmente, onde é uma área que está tendo conflito, guerras, então essas pessoas têm que sair daquele local, então acabam sendo forçadas a sair. E quanto à relação com a lei, né? As pessoas que estão legalmente em um determinado local ou acabam, né, se tornando ilegais em determinadas áreas, ok? Então, esses tipos de migrações vão estar relacionados com essas diferentes características de espaço, duração, decisões, né? E em relação a leis. Agora, quais serão as principais causas das migrações? Gente, as principais causas dessas migrações pode estar relacionado a causas naturais, né? Então, essas causas naturais, a gente verifica que mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, até a degradação ambiental que acaba obrigando as pessoas a se deslocarem de suas casas, vai ser uma das causas, mas além das causas naturais, também teremos aí as causas econômicas, né, que vai ser mais uma causa que pode ocorrer essa migração, onde busca por melhores oportunidades, né, de trabalho, de renda, qualidade de vida da população, né, que acaba aí chamando a atenção das pessoas, não quero viver mais aqui, eu quero viver de uma forma mais adequada, onde infelizmente acaba ocorrendo desigualdade entre países e regiões. As pessoas, elas buscam realmente uma qualidade de vida relacionada aí à parte econômica. Então, as causas das migrações também vão estar relacionadas à causa econômica e também uma outra causa vai ser o quê? A parte de sociocultural, né? Essas causas de migrações aí socioculturais, gente,
a fuga aí, de conflitos, né? Fugindo ali de conflitos, guerras, perseguições, violações de direitos humanos e até mesmo busca por melhores condições sociais e culturais também vai ser uma das principais causas desse processo de imigração. Mas não para aí, né? Outras causas de imigrações vai ser o quê? As bélicas, né? As bélicas, gente, as pessoas elas estão fugindo, né? Ocorre aquela fuga ali da violência, da instabilidade, da insegurança que acaba sendo causada por guerras, conflitos armados, regimes autoritários, tudo isso também vai ser uma das causas do processo de imigração. E também nós teremos ali a parte de religião, né? A parte dessas causas migratórias, a religiosa, né? Onde às vezes pode ocorrer, né, perseguição por motivos religiosos, onde a pessoa busca uma liberdade ali de crença e também da prática religiosa, onde quer oportunidade ali de viver em uma comunidade com valores compartilhados, né? Também acaba sendo aí uma das principais causas de migração, de movimento ali da população de um modo geral, tá certo, gente? Tudo isso englobando esse movimento migratório, tá? Onde vão existir fatores que acabam atraindo, porém, também existem os fatores repulsivos. Isso, gente, de um modo geral, não é somente aqui no Brasil, né? Em outros países também ocorre isso, tá? Agora, quais serão os fatores atrativos e repulsivos que acabam influenciando esse processo de imigração? Olha só, os fatores repulsivos vão estimular aí, né, a população a deixar o seu país de origem, porque está expulsando, a pessoa não quer ficar ali, alguma coisa pode estar ocorrendo ali para ela querer sair, né? Às vezes as pessoas ali, porque eu quero. Sim, pode existir, né, essa vontade de ir para outro lugar, né? Porém, a maior parte é porque está ocorrendo alguma situação que não vai ser adequada àquela pessoa. Então, vamos ter os fatores repulsivos, né, que estimulam aí a população a deixar o seu país, porém, também teremos o quê? Os fatores atrativos, que acabam favorecendo, né, a convergência aí da população para os países mais desenvolvidos. As pessoas, elas buscam aí para esses lugares onde ocorre esse desenvolvimento, a qualidade de vida é melhor, tem acesso à saúde, à educação de uma forma mais adequada, né? Então, são vários fatores também que acabam atraindo as pessoas e isso acaba fazendo com que ocorra esses movimentos migratórios, tá? Então, olha só, os repulsivos vai estar voltado a quê? A pouco emprego, né, em uma determinada área, conflitos armados, a fome, gente, né? É um dos principais marcos ali para a pessoa sair daquele local e também desastres naturais, tá? A parte ali pegando a natureza pode ocorrer isso em relação a fatores repulsivos. Porém, também teremos os fatores atrativos, né? Os cuidados de saúde, oportunidades de emprego, de trabalho, o acesso à educação, a segurança também, gente, vai ser aí um dos principais fatores atrativos também que acaba aí, né, tendo essas características para tirar realmente as pessoas daquele local ou realmente atrair. Tá bom? Isso tudo acaba marcando o quê? Esse fluxo migratório, essa movimentação da população mundial, tá? Agora, outras características, porque nem sempre essa movimentação foi do jeito que é hoje, né? Teve vários processos, várias mudanças. Então, quais serão esses fluxos migratórios aí até o século XIX? Olha só, até o século XIX, gente, né? A gente observa que teve muitas mudanças, pessoas já se locomoviam, existiam os meios de transporte, porém, não com a tecnologia que nós temos atualmente, mas mesmo assim, ainda tinha muito esses fluxos migratórios também entre os continentes. Então, teve aí no início do século XVI, com a
com as colonizações que estavam ocorrendo, né, entre Portugal e Espanha para o Novo Mundo. O que estava ocorrendo nesse período? Né? Os reis, eles queriam novidades. Então, a maior parte desses países europeus, nesse período aí do século XVI, a gente vai observar que vários países começam a ir em busca de novas terras para explorarem, para habitarem, tá? Então, um dos marcos, principalmente para o continente americano, né, vai ser ali em relação aos portugueses e à Espanha, tá? Agora, a América do Norte, ela vai ser ocupada principalmente pelos colonos britânicos e franceses, tá? Então, olha só, já vimos aí Portugal, Espanha, os ingleses e os franceses, né, que acabam indo em busca, né, de novas terras, isso para o continente americano, tá? Agora, um outro fluxo onde nós teremos aí, que foi muito importante, foi o quê? Foi a saída forçada, né, ali de africanos escravizados, tá? Aí para o continente americano também, com o intuito de quê? De trabalharem nas diversas colônias que estavam surgindo, principalmente no continente americano. Então, os europeus estavam em busca de terras. O que vai ocorrer? Essa busca por terras, por retirar ali recursos, vai fazer com que os europeus, eles queiram chegar ao território que até então, né, estava sendo desconhecido, porém já existiam os nativos, já existiam habitantes, porém os europeus estavam chegando e com isso começaram a trazer quem? Os africanos, né, a virem trabalhar como escravos no continente americano, começam a ser explorados, tá? Então isso vai fazer com que, infelizmente, ocorra esse processo de escravização. Então começa o quê? A aumentar o fluxo migratório nesse período para o continente americano, saindo tanto do europeu quanto também do africano, tá? Nós vamos ver uma animação agora onde mostra pra gente esse tráfico negreiro que acabou surgindo nesse período, fazendo com que os africanos saíam daquela área e começam a habitar outros territórios, assim como os europeus. Presta atenção que a gente já retorna. A captura e o transporte de africanos para a América foram marcados por extrema violência e desumanização. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram vítimas de um sistema cruel que os arrancava de suas casas e comunidades para serem vendidos como escravos. A captura era feita por meio de guerras, ataques a aldeias e até mesmo sequestros. Homens, mulheres e crianças eram obrigados a longas caminhadas até os portos, onde eram aprisionados em navios negreiros em condições desumanas. Os navios negreiros eram superlotados, com os africanos amontoados em porões sem ventilação adequada, luz solar ou higiene. A alimentação era precária e as doenças proliferavam. Muitos africanos morriam durante a travessia vítimas de doenças, fome, desidratação e até mesmo suicídio. A violência era constante durante a viagem. Os africanos eram açoitados, humilhados e obrigados a trabalhar em condições extenuantes. Aqueles que se rebelavam eram severamente punidos. A chegada à América não significava o fim do sofrimento. Os africanos eram vendidos em mercados de escravos e obrigados a trabalhar em plantações, engenhos e outros locais sob condições cruéis e insalubres. A violência e as péssimas condições da captura e do transporte de africanos para a América representaram um capítulo sombrio na história da humanidade. As marcas desse período ainda hoje são sentidas na sociedade brasileira, com as desigualdades sociais e o racismo estrutural. Então, olha só, gente, a gente observa, né, que isso acabou marcando muito esse processo de
a habitação desses fluxos migratórios que acabaram ocorrendo nesse período aí do século XIX, onde as principais áreas de partida tinha ali o continente europeu e o africano, com a área de chegada que estava ligada a quem? Ao continente americano, tá certo? Então, analisando, né, esse processo aí de migração, desses fluxos migratórios aí do século XIX, a gente observa, né, essa área de partida, que é europeu e africano, e a área de chegada aqui vai vir o americano. Agora, os fluxos migratórios aí no fim do século XIX e no início aí do século XX, né, todo esse processo que acaba ocorrendo, um dos fluxos migratórios que mais se destacaram aí nesse contexto mundial aí dos séculos XIX e XX foi do quê? Dos europeus, gente. Onde o Brasil, né, por estar no continente americano, acabou recebendo muito imigrantes nesse período também, assim como no restante do continente americano. Agora, os principais grupos que acabaram chegando foram quem? Foram os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, os turcos, os libaneses e os japoneses em relação ao Brasil. Mas em relação ao continente americano, de um modo geral, também vamos ter ali o fluxo dos franceses, dos ingleses e também principalmente dos espanhóis. Então, por isso que a gente observa nos países que estão localizados no continente americano, idiomas que acabaram marcando por causa desse processo de colonização. E junto com os europeus acabaram vindo quem? Os africanos, tá? Então a gente pode observar essas mudanças que acabaram surgindo e esses fluxos migratórios que acabaram marcando até os dias atuais, né? Assim como no continente asiático e assim também como na Oceania. Então, a gente observa esses fluxos migratórios que acabaram aí ocorrendo e fazendo com que tivéssemos essa distribuição que acabou marcando aí essas características até os dias atuais. Vamos observar o mapa agora, que através desse mapa, gente, né, o marco nesse período aí, né, do fim do século XIX aí para o início do século XX, nós observamos o quê? Muito, né, esse fluxo aqui no continente europeu, né, onde acabaram atravessando aí o Oceano Atlântico e chegando aí em vários países do continente americano, Canadá, Estados Unidos, países da América Central, né, junto aí também com a parte da América do Norte, o México, Estados Unidos, Canadá e também a América do Sul, principalmente Brasil, Argentina, mas também em diversos países aqui do continente americano. Então, realmente, olha só, o fluxo migratório da Europa nesse período para o continente americano era muito grande, assim também como em áreas da África para essa região também. Tá certo, gente? Então, a gente observa essa distribuição da população mundial, fazendo com que vários fatores, né, vão fazer com que vai existir vazios demográficos. Então, a distribuição da população mundial, né, não vai ser de forma igual. Existem áreas que a quantidade vai ser maior, como, por exemplo, hoje em dia, a Índia e a China, com grande quantidade de habitantes, né? Assim como vamos ter vazios demográficos muito relacionados à parte natural, ou muito frio ou muito quente, por conta de montanhas, por conta de florestas. Então, essas áreas acabam tendo esses vazios demográficos e acaba marcando também esses fluxos migratórios, tá certo, gente? Então, de um modo geral, a gente observa essas características, essas movimentações que acabam ocorrendo aí com o passar dos anos, porque a população mundial, ela não para, ela está em constante movimentação, em constante mudança, e isso acaba marcando também bastante, tá certo? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.